Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos às sessões simultâneas do 23º Finesp. Eu sou Diego Amaro e terei o prazer de moderar este painel com vocês. Gostaria de lembrar que teremos um debate com os palestrantes no final da sessão e todos podem participar, fazendo perguntas pelo chat. Eu vou ficar de olho e perguntas são muito importantes, vocês sabem. A maioria que é professor entende o quanto isso enriquece o nosso bate-papo, a nossa conversa, e podemos assim avançar sobre os temas que serão discutidos. Espero que tenham aproveitado a plataforma do evento até aqui. Tem muita coisa legal acontecendo. E até mesmo um filme exclusivo que será transmitido somente durante essa semana. Todas as atividades que vocês realizam na plataforma é pontuado ao final do evento. Mostraremos o ranking dos 3 mais engajados, que ganharão um prêmio especial. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto. Big Data, como os dados podem trabalhar a favor da educação. E para dar início, então, ao nosso painel, eu gostaria de convidar o Bernardo Fernandes, que é o Renzo Casapia, que é diretor da Higher Education para Gage da América Latina. Renzo, bem-vindo, o palco é todo seu. Muito obrigado. Deixe-me compartilhar a minha tela. Já estamos. Vou ficar bem respeitoso do tempo, então vou pôr um cronômetro aqui também para não passar do tempo. Então, eu tenho o prazer de dirigir uma organização de educação e tecnologia chamada Cengage, e temos operações em toda a América Latina e trabalhamos com muitas universidades provendo conteúdo e tecnologia para a educação. Então, o meu objetivo, ademais deste rol, eu sou professor também de Analytics e Analytics de dados. Eu penso que alguém temos que mutar. Ok. Então, ademais deste rol, eu sou professor de Analytics de várias universidades aqui em México, nos Estados Unidos e Espanha. Então, meu objetivo é dobre hoje, não? Falar um pouco de como utilizamos dados, o que está acontecendo no mundo dos dados, e também falar de como a Cengage está utilizando esses dados para transformar e ajudar a transformação da educação. Vou fazer isso tudo em 10 minutos. O que realmente mudou no mundo da tecnologia? O que mudou foi, obviamente, a rapidez se comparamos o aparelho que você tem na mão com o seu telefone, com a computadora que chegou o homem à luna, temos uma computadora 1.200 vezes mais rápida, que tem muito mais capacidade, muito mais ligeira que essa computadora que levou o homem à luna. O custo mudou muito, o custo de processamento dos dados, da tecnologia mudou muito. Somente para dar uma ideia, o custo de 1 terabyte de informação, que agora você pode ter no telefone, há menos de 20 anos, era $1 milhão. 2021, esse custo é muito mais baixo. Há 20 anos, o custo era de quase $1 milhão. O volume, todos os dias que você toma um Uber, esse Uber, ao final do dia, gera 1 terabyte de informação. Todos juntos, criamos 44 zettabytes, que é o equivalente, é um byte com 21 zeros ao lado. Essa é a quantidade de data que geramos. Você sube um Uber, o Uber, ao final do dia, tem gerado mais ou menos 1 terabyte de informações. Vamos entender por quê. E toda essa data, todos esses dados que geramos todos os dias, e Bernardo vai falar um pouco mais disso, geram insights, informações, descobrimentos sobre a data. Eu pergunto muito nas minhas aulas, que informações pode dar o nível de bateria de seu celular a um banco? O banco que está aqui, você tem um app do banco, o banco sabe quanto de bateria tem, como você utilizou a bateria. O que lhe dá isso o banco pode saber qual o perfil da pessoa. Pessoa que sempre está 100% tem um perfil um pouco diferente da pessoa que tem 20% que sempre está tentando conseguir um carregador. Não? Então,
tem um perfilado diferente, isso é o que chamamos insight. Se eu conecto a minha aplicação de Nike para correr com um aplicativo de outro tipo de aplicativo, como de música, como Spotify, então Spotify agora pode saber como estou, que tipo de música eu preciso para correr mais, para ter um melhor comportamento. Então, essas interações que falam do internet das coisas também, são bem importantes para as companhias. Obviamente, se os pagamentos já não são unicamente com cartão de crédito ou com cash, mas agora são com códigos QR, ou as informações, os dados que são compartilhados são muito maiores. A pessoa já sabe quanto gasta, em que produtos gasta. E o comprador, o vendedor também sabe que produtos vende mais, que coisa pode vender na manhã, melhor que na tarde. E, obviamente, Google, e Bernardo vai falar muito mais disso, é o confessionário maior que tem este planeta. Não? A Google temos contado tudo. Mesmo o sacerdote, o religioso, a ninguém hemos contado tanto como a Google. E todas essas informações estão disponíveis. E Bernardo vai falar como podemos utilizar essas informações. Informações que cada vez ainda compartilhamos mais. Como isto, não sei se vocês tiveram a oportunidade de viajar ultimamente aos Estados Unidos, você já não tem que apresentar um passe de abordar, o código, um papel, você apresenta sua cara, coloca sua cara, e reconhece a cara, e você passa para o avião. Então, as informações que damos também são utilizadas e vamos estar com mais capacidade de compartilhar. Mientras o benefício de compartilhar dados seja maior que o risco, sempre vamos a compartilhar dados. Sempre. Sempre vamos a ter essa tendência. E o que acontece no mundo no mundo da educação? Se vocês olham esta gráfica, veem que temos outras indústrias, como retail, banca, que estão muito adiante que a educação. Então, a gente pergunta, por quê? Por que a educação está detrás? E uma das principais razões é que realmente não temos dados de comportamento do consumidor, de nosso cliente, que é nosso aluno. Sabemos quais são as qualificações, as notas, se é um bom aluno, baseado nos resultados dos exames, das qualificações finais, mas é tudo. Se pagou, não pagou, temos um certo comportamento, se participou em certas atividades. E no mundo online, está dando uma capacidade muito maior de obter essa data. Este é um artigo que eu escrevi para a Forbes, aqui em América Latina, no México, que fala precisamente disso, como geramos inovação com dados. Como geramos. Então, vou dar alguns exemplos de como nossa companhia está tentando, colaborando com outras muitas, em transformar a educação. Principalmente porque sabemos que muitos dos comportamentos que hoje são considerados acadêmicos são a razão da evasão nas universidades. Eu dirigi uma universidade para o Grupo Laureate aqui no México, e fizemos uma análise de todos os fatores que ocasionam, que são causa de evasão dos alunos. E um deles, os principais, foi as qualificações ou performance em matemática. E para a gente isso é bem importante. Então, nosso approach, nosso aproximamento para a tecnologia, para dados, é precisamente isso. E é como fazemos para melhorar o conhecimento que temos dos alunos e criar novas soluções. Então, isso que vou dar alguns exemplos. Do ponto de vista do professor, como professor, eu quero saber quais são os temas que tratei. Estamos falando de uma tecnologia de matemática, por exemplo. Não? Então, quero falar, o final do dia, o final da semana, eu quero saber se o aluno respondeu às perguntas, se o aluno praticou, quanto tempo estuvo na plataforma. Isso é o que quero saber. Quero saber se o aluno, por exemplo, usou muito a plataforma, a tecnologia, mas tem boas notas. Ou o aluno utilizou muito a tecnologia, mas não tem boas notas. Então, pode ser uma razão para procurar esse aluno e tentar trabalhar com esse aluno. Outra é quanto tempo
está esta pessoa na tecnologia, na plataforma? Realmente, quanto está engajado na plataforma? Qual é o score comparado com outros alunos? Por que é importante? Por que é importante a data? Por que é importante comparar? Porque nosso comparativo com o resto de alunos dá uma ideia de qual é o performance relativo deste aluno. E se temos que realmente, quem está falhando? Quem tem a responsabilidade? O professor, que se eu vejo que uma pergunta realmente não está sendo contestada pelos alunos, provavelmente o tema, o responsável seja eu. Provavelmente eu não expliquei bem, não? E pode ser um tema dos alunos também, como em este caso. E também, para o aluno, a experiência de saber como vai à frente a seu curso, o que está fazendo, como melhorar seu comportamento é bem importante. Uma comparação relativa com seus outros companheiros. Então, nosso objetivo como companhia é criar esses dados. Se conseguimos que a indústria comece a utilizar essas informações de como se comporta um aluno, que gosta mais, ler o livro digital, gosta de ver o vídeo, escutar um podcast, vamos a compreender melhor que tipo de atividades, que tipo de informações temos que apresentar aos alunos para melhorar seu processo de aprendizagem. E esse é o nosso objetivo principal. Outro exemplo é a transformação de algumas das atividades que fazíamos de maneira física, como, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, o processo de negociação durante uma aula de negociação. Esse processo já não pode ser feito agora em físico, ou se for um aluno virtual. Agora tenho apps como Simcase, que pode replicar esse processo de negociação entre dois alunos de maneira digital, usando seus telefones. Então, bem interessante o que você pode adquirir como dados. Antes, você resumia as informações, você que apresentou de proposta, você como respondeu e tinha que anotar e tudo isso manualmente. Agora tem informações escritas de qual é o momento que o aluno negociou primeiro, que o aluno diz para negociar, qual foi o ponto importante da negociação. Isso tudo é informação, dados importantes para tomar decisões. Mesmo vocês têm a Escola de Negócios de São Paulo, que eu estou certo que vocês conhecem, tem um aplicativo Lead baseado em Watson, inteligência artificial, que pode dizer a você, você tem 1 hora, 2 horas para ler, para aprender algo, para preparar para seu exame, sua avaliação. Isso é o que eu proponho. Você tem que ler isto, você tem que resolver isto, e você vai estar preparado para ter uma qualificação decente, uma boa qualificação, uma boa avaliação para seu curso, sua disciplina. Então, é isso. Muitas coisas têm mudado. As companhias como Cengage e muitas outras, estamos realmente obsessionados com os dados. Como os alunos consumem o conteúdo, porque isso vai melhorar nossa capacidade realmente de transformar a educação. Essa é nossa perspectiva de educação. E agora, Fernando seguramente vai falar muito mais dos outros aprendizados que temos quando vemos dados, que não necessariamente temos que ter na nossa companhia, que estão disponíveis para a gente. Professor Renzo, muito obrigado pela explanação, por trazer para a gente as ideias, ilustrar ainda mais esses conhecimentos sobre a questão do Big Data. Eu gostaria de convidar agora o professor Bernardo, mas antes pedir para que todos façam suas perguntas, seus comentários. Vamos movimentar o nosso chat. E pedir também para que a gente possa manter os nossos microfones no mudo. Bom, eu convido então o professor Bernardo Fernandes, que é sócio da Folks Etnográfica, para a sua apresentação. E seja bem-vindo, professor, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Penso que você está no mudo, Bernardo. Ainda não. Pronto? Já.
Pronto. Tá bom, obrigado. Bom, queria agradecer ao SEMESP, parabenizar o SEMESP por esse belíssimo evento, agradecer ao Rodrigo Capelato e à Renata Favaron, a gerente de marketing, pelo convite, agradecer também a equipe de apoio, particularmente a Ana Paula, que me ajudou muito, que está na organização, me deixou tranquilo e seguro aqui. Agradecer ao Renzo, professor Renzo, por essa abertura sensacional, aprendi muito, fico muito satisfeito. Como diz aqui a página de abertura, o objetivo de hoje é falar sobre, no meu objetivo, é falar sobre Big Data. No meu caso, mais especificamente, Big Data aplicada à pesquisa, diz o título ali, Big Data aplicada à pesquisa de marketing no setor de educação. Né? Então, ali o título já diz que é aplicado ao marketing. Por quê? Porque eu não vou falar de pesquisa acadêmica, não vou falar, por exemplo, de pesquisas de doutorado. Tá? Também não vou falar de pesquisas que envolvem Big Data também, como do setor de educação, como, por exemplo, pesquisa governamental. As pesquisas do CETIC-BR, que são fantásticas sobre a adoção de tecnologia de informação e comunicação na educação brasileira. Não é meu assunto aqui, embora a gente pudesse falar disso um outro dia. O que eu vou falar é sobre um outro tipo de Big Data, né? E outro tipo de pesquisa. O que eu vou falar é basicamente voltado para negócios, né? Ou seja, conhecimento do consumidor, como disse o professor Renzo, geração de insights, solução de problemas de negócio, entendimento de imagem de marcas, enfim, esse tipo de problema que normalmente está associado com o marketing das empresas. E aí, muita gente talvez esteja pensando, puxa vida, Bernardo, mas até aí morreu o Neves, a antiga expressão, né? Porque, afinal de contas, a pesquisa de marketing é mais antiga que andar para frente. Então, só para esclarecer, é claro que eu não vou falar de pesquisa convencional de marketing, não é? Eu vou falar daquele tipo particular de pesquisa de marketing que usa as tecnologias modernas, que usa Big Data, especificamente Big Data digital. Tá? Eu já fui apresentado, então eu vou apresentar aqui, falar que a minha empresa é a Folksnet Etnográfica, essa é a nossa empresa, e para falar dela eu quero começar apresentando a minha sócia, a professora doutora Débora Figueiredo. Ela está participando presencialmente aí do 23º Finesp. Ela vai estar disponível para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho. Ela está aí na plateia com vocês, tá? A Folksnet Etnográfica, o que quer dizer net etnográfica? Ela foi a primeira sobre a fundação. Ela foi fundada em 2010 por mim e pela Débora. Mas o que quer dizer Folksnet Etnográfica? Então, vamos guardar essa informação para daqui a pouco. E vamos ver o seguinte, ela foi a primeira consultoria no Brasil a fazer pesquisa qualitativa do consumidor usando Big Data extraída da internet. Ou seja, a gente não fazia perguntas, e a gente não faz perguntas até hoje, não é uma pesquisa convencional, por isso é que eu estou dizendo para vocês. O que a gente extrai da internet? A gente extrai os rastros digitais que são deixados pelas pessoas em blogs, fóruns, redes sociais, grupos, nos buscadores. O professor Renzo falou do Google, por exemplo. A gente busca tirar esses rastros digitais, não é? E daí vem o nosso, digamos assim, o nosso nome, que Folksnet Etnográfica, o etnográfica é um adjetivo que deriva do substantivo na etnografia, que é um neologismo, né? Esse neologismo vem da fusão de dois conceitos, internet, de um lado, e etnografia, ou seja, aquela pesquisa antropológica que se faz pela observação participante, mas não interferindo no processo, não é? O que a gente faz? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é dar significado para toda essa Big Data, para gerar ideias e insights úteis para quem? Para as organizações, para as instituições e para os negócios. Tá? A Folks, ela é digamos assim, uma velha conhecida do SEMESP, porque a gente já fez 2 estudos para o SEMESP, são estudos de que a gente tem muito orgulho, eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, e a gente, obviamente, fez alguns estudos para algumas IES associadas. Então,
vocês devem estar assim pensando, tudo bem, Bernardo, mas afinal de contas, o que você chama de Big Data? E quando eu tenho essa dúvida, eu gosto de recorrer à Alexandria Digital, né? Que é a Wikipedia, né? E eles definem a Big Data como uma área do conhecimento. Eles dizem assim, a Big Data é uma área do conhecimento que estuda como tratar, como analisar, como obter informações a partir de conjuntos de dados. E aí vem uma coisa interessante, que são grandes demais para serem analisados pelos sistemas tradicionais. Ou seja, tem uma dica aqui de que o volume de dados, esse volume de dados grande demais é um fenômeno novo. Por quê? Por que ele é novo? Porque não dá para ser analisado pelos métodos tradicionais, né? E para mim, assim, estou falando uma coisa pessoal, não é uma definição, mas é uma maneira que eu gosto de pensar. Big Data, para mim, é sobre você transformar, usando a criatividade, ou seja, criativamente, grandes volumes de dados em informação. E transformar informação em conhecimento para as organizações. Então, Big Data, para mim, é criativamente transformar um volume muito grande de dados em conhecimento. Tá? Claro que para isso a gente precisa de uma série de ferramentas, de preparo e de novos, digamos assim, sistemas não tradicionais, como o próprio Wikipedia já revelou, não é? Essa Big Data, a gente precisa entender que Big Data, como a gente fala nela hoje, o professor Renzo mostrou isso, ela é filha direta do fenômeno digital, não é? Ou seja, se você quer entender Big Data, você precisa entender como surgiu e como explodiu essa revolução digital. E a revolução digital, como a gente trata ela hoje, ela não começou em 2007, mas ela explodiu em 2007 e de lá para cá não parou mais de nos surpreender pela velocidade de inovação e pela quantidade assustadora de mudança. Aí você deve estar pensando, mas Bernardo, por que você está falando em 2007? Então eu vou recomendar, eu não vou explicar, esse livro aqui, que eu acho um livro maravilhoso para vocês lerem, é um livro do Thomas Friedman, tá? Quem quiser saber por que tudo começou em 2007, por que será que aconteceu em 2007, lê esse livro. É um livro muito fácil, ele é um jornalista, escreve muito bem. Tá? E pegando um gancho com o que disse o Walter Longo hoje de manhã, uma revolução, ela acontece quando as pessoas mudam de comportamento, né? E aí, em 2007, explodiu essa revolução. Por quê? Porque naquele ano, as pessoas, as empresas e o mundo inteiro passou a ser torpedeado por mudanças de comportamento que desde então não pararam mais. Tá? E aí, esse livro, ele relata muito bem o surgimento de coisas que nem mais se dá conta hoje em dia. Por exemplo, como surgiram os algoritmos de busca? Né? Como surgiram, por exemplo, como surgiu os supercomputadores virtuais? Não as máquinas que a gente conhece, aquelas que ocupam salas inteiras. Não, os supercomputadores virtuais, ou seja, aquelas que operam um poder de processamento na nuvem. O crescimento e a capacidade de processamento dos chips, tá? O aniquilamento, a redução praticamente a zero do custo de armazenagem dos dados. Tá? Aliás, o professor Renzo citou agora há pouco, não é? Essa redução de custos. Né? Como foi que surgiu a nuvem, né? Da internet? Como é que surgiu uma coisa chamada revolução da economia colaborativa a partir da internet? Como se deu o boom dos fóruns de programadores, garotos de 14, 15, 16, 17, 18 anos que passam a noite trocando algoritmos de solução de problemas empresariais de graça, pelo simples prazer de serem reconhecidos. Como é que aconteceu, a partir de então, a proliferação de sensores que medem absolutamente tudo o que acontece nas máquinas, no ambiente das máquinas, com a performance das máquinas, e trazem capacidade preditiva. Tá? E por aí vai. Não para. Então, gente, quem quiser ler, o livro é muito bom, mas o que eu quero trazer para vocês é assim, se a gente vai falar de Big Data, a gente tem que falar obrigatoriamente de internet.
Tá? E eu vou trazer aqui mais uma recomendação de um livro para vocês, que é um livro que fala sobre Internet Data. Esse livro, para mim, é um livro muito legal, muito legal. Na minha opinião, é o melhor livro que eu já li para explicar o que é Big Data, o que é a pesquisa na internet, né? E como é que você usa a pesquisa para transformar Big Data em informação e informação em conhecimento. O autor desse livro, voltando aqui, o autor desse livro, ele é um programador, né? Ele é um estatístico, e ele é um expert em Big Data digital. Aí você deve estar dizendo assim, ai meu Deus do céu, deve ser chato a beça de ler esse livro. Não é não. A outra característica desse cara é que ele é muito divertido. É um cara que tem um humor incrível, escreve de uma maneira muito leve. E ele usa Big Data para mostrar como a nossa percepção sobre os fenômenos sociais costuma estar completamente errada. Ele usa Big Data para mostrar, Internet Data, para mostrar como as pesquisas convencionais, que são feitas perguntando coisas às pessoas, tá? Podem estar completamente erradas porque elas induzem as pessoas ao erro pela formulação da pergunta. Ele explica como é que você pode usar a Internet Data para solucionar problemas de forma muito, muito, muito criativa. Tá? Eu vou contar aqui, não vai dar tempo de eu entrar no detalhe, vou contar uma história muito engraçada desse livro, que ele fala um magnata de corridas, um magnata que tem cavalos, desses que gosta de mostrar que tem dinheiro e tal. Ele foi para um leilão de cavalos, ele queria comprar um garanhão e, para sua vaidade, ele queria comprar um garanhão que fosse campeão. Então, ele tinha ali alguns cavalos dele que ele levou para o leilão para trocar, para gerar dinheiro. Então, pegou um cavalo dele e vendeu, né? E aí ele chamou esse estatístico e disse, olha, qual é o cavalo que eu tenho que comprar aqui? Você que é bom de dados, qual que você acha que vai ser o vencedor? E aí o cara já tinha feito uma estatística que era a seguinte, ele já tinha pegado os vários dados de correlação, os vários dados sobre cavalos, e os vários dados sobre cavalos vencedores. Ele diz assim, mas como assim, não? Porque nos Estados Unidos tem dados de tudo, né? Tem dados sobre cavalo vencedor, quem venceu, quando venceu, quantas corridas venceu. Você pode pegar o dado do comprimento da perna do cavalo que venceu, o comprimento do rabo do cavalo que venceu, o comprimento do pescoço do cavalo que venceu, a cor do cavalo que venceu, o tamanho do coração do cavalo que venceu, o tamanho do ventrículo esquerdo do coração do cavalo que venceu. E ele pegou essas séries de dados, estudou, e chamou o magnata e disse para ele o seguinte, sabe esse cavalo que você acabou de vender? Vende todos os outros e compra esse de volta. Né? Por quê? Porque ele disse que o ventrículo esquerdo desse cavalo era o maior de todos os cavalos que estavam no leilão. E a correlação entre o tamanho do ventrículo esquerdo e a capacidade de um cavalo se tornar um vencedor nas corridas tinha um coeficiente de correlação muito alto. Eu não entendo nada de corrida de cavalo, muito menos de ventrículo esquerdo do cavalo, né? Mas eu contei essa história para um amigo meu que é um apostador do jockey. E contei essa história achando que ele ia achar um absurdo. Quando eu acabei de contar, ele falou, pô, Bernardo, faz todo sentido. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é muito comum, ele tem um cavalo, eu falei, é muito comum os cavalos correrem e no final da corrida de cavalo ter um infarte. O cavalo morre. Não é? Por quê? Porque o órgão que é mais demandado do cavalo na corrida de explosão, como é a corrida, é o coração. Né? Então, músculo, musculatura, etc. Tudo isso é necessário, mas o que diferencia é a capacidade do coração. E aí, se você me disser que é o ventrículo esquerdo, eu acredito, ele deve estar certo. Então, essa história é maravilhosa, como essa tem muitas outras histórias. Tá? Opa, vamos passar aqui. Então, eu vou falar agora, particularmente, de Big Data, mas de internet aplicada à pesquisa, e particularmente à pesquisa no setor de educação. Tá? E vou chamar a atenção para vocês aqui, vou pedir licença, porque a nossa empresa é uma velha conhecida do semestre. A gente já fez, como eu falei, estudos para o semestre. A gente fez 2 estudos para o semestre. Tá? E alguns estudos, então vou citar 2 deles, tá? O 1 e o 2 aqui, e tem um terceiro estudo, que não é nosso, um estudo de correlação que um parceiro nosso fez, que eu achei muito interessante, para resolver o problema de evasão, de como aproximar e descobrir alunos propensos à evasão escolar. Né? Então, vamos falar um pouquinho do primeiro caso. É um estudo que a gente fez lá atrás, em 2016, a gente estudou o ensino à distância. Por que eu quis trazer esse assunto? Porque nada mais atual do que ensino à distância. Né?
Então, mas naquela época, evidentemente, não se falava em pandemia. Não se falava em estudar em casa, muito menos que estudar em casa pudesse vir a se tornar o novo normal, né, durante um tempo. Então, o SEMESP queria saber o que é que os alunos, os egressos e os alunos que pretendiam entrar, cursar um curso de ensino à distância, o que eles pensavam, qual era a imagem dos cursos, quais eram as percepções, as principais percepções, qual seria a maior barreira perceptual para que eles adotassem a modalidade, o que era visto como bom e como ruim na oferta como um todo, e em particular de alguma instituição que se destacasse. Claro que, sendo um estudo para o semestre, o interesse nosso não era estudar instituição nenhuma em particular, mas se tivesse algum destaque, valia a pena trazer. Qual era a autoimagem dos alunos, dos consumidores desses cursos? E qual era a experiência deles no mercado? Essa foi, digamos assim, o briefing que a gente recebeu. E esse trabalho, ele me deu muito orgulho para a gente e acabou sendo transformado pelo semestre em um livro. Tá? Não, em um capítulo de um livro. Né? Esse livro, Destruição Criativa, na Educação Superior, a gente escreveu um capítulo assinado pela minha sócia, a Débora Figueiredo. E nesse estudo, a gente, quem quiser ler, deve estar vendo aí no semestre, provavelmente, imagino eu, não estou presencialmente aí. Mas o estudo traçou um retrato vivo, muito vibrante do aluno de ensino à distância daquela época, em 2016, as suas percepções, os seus medos, os seus anseios, as críticas e os benefícios percebidos, as oportunidades de melhoria de comunicação e da oferta. E a gente fez isso sem fazer nenhuma pergunta. A gente foi nos blogs, a gente foi nos fóruns, a gente foi nos grupos de discussão, a gente foi em comentários em redes sociais, em comentários em vídeos, e sem fazer pergunta nenhuma, a gente extraiu toda esta Big Data e pelo método da nossa empresa, não é? A gente usa o método da etnografia, mas a gente adaptou esse método, pelo nosso método a gente interpretou. E seria interessante, aliás, quer dizer, quem quiser ler o resultado da pesquisa pode ler nesse livro, então eu não vou me alongar aqui, mas seria, eu acho, dado tudo que o Renzo falou, ou que foi dito hoje pelo ministro, seria interessante, e pelos demais palestrantes, seria interessante a gente saber o que mudou, né, nesse intervalo de tempo. Será que mudou depois da pandemia? Em relação ao estudo original, a gente viu estatísticas, né, que alguns alunos não veem muito bem a experiência de ensino nesse período de pré-pandemia, mas e o EAD, a percepção? Com o avanço tecnológico e com a disseminação da internet, será que essa percepção mudou de 2017 para cá? Então fica aí a pergunta para o semestre avaliar se tem interesse nisso. O próximo estudo que a gente fez foi um outro estudo, mesma coisa de Big Data aplicada à educação, e esse foi um estudo sobre tecnólogo, quer dizer, aquele curso superior de tecnologia, né? Esse foi um estudo de 2017, tá? O que a gente queria entender, o semestre queria entender, o que influencia, um fenômeno interessante por trás. No mundo inteiro, esses cursos bombavam, eles iam crescendo ano após ano, mas no Brasil não cresciam. Essa oferta não crescia, e era contraintuitivo isso, né? Então, ele queria entender o seguinte, o que influencia a demanda por cursos superiores de tecnologia? Qual é a imagem da oferta? O que os interessados pensam? Qual é a percepção do mercado de trabalho sobre os egressos? Por que o interesse pela modalidade de ensino tecnológico, de ter curso de tecnologia, não crescia? Tá? Esse foi um estudo que a gente fez, e a gente usou um estudo qualitativo, usando a etnografia, e também a gente usou técnicas de extração de dados usando as APIs das redes sociais e fazendo raspagem de dados dos sites de empregos. Tá? Então, a gente usou muita informação, muito dado. E a gente acabou quebrando o estudo em 5 etapas, para ele ficar digerível. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as 5 etapas, mas eu não vou detalhar. Tá? Então, o objetivo aqui não é esse. Só para vocês verem o que a gente fez. Não precisam ler o texto do próximo slide, vamos ler só os títulos aqui, tá? Primeiro, a gente pegou o perfil do público, o perfil geral do público. Como é que a gente fez isso? A gente pegou as APIs das redes sociais, extraiu, né, o perfil dos públicos interessados no ensino tecnológico. Depois a gente pegou o perfil no número 2, o perfil do público por curso. Como é que a gente fez isso?
a gente foi em todos os blogs e fóruns específicos de debate de cada curso. Então, tinha lá o fórum sobre o curso tal. A gente ia lá e extraía os dados e analisava. Depois, a gente fez a análise de buscas para entender os interesses, fazer estudos de correlação entre os interesses e os cursos mais buscados. Se os cursos mais buscados eram os que tinham mais matrículas. Depois, a gente estudou detalhadamente no item 4, eu chamei aqui de conversas do público, são as interações digitais dos públicos nas mídias sociais. Tá? E a partir dessas interações, de novo, sem fazer nenhuma pergunta, só ouvindo o que as pessoas estão falando, né, nesses vários ambientes que eu citei, quais eram os aprendizados que a gente podia tirar. E, por fim, a gente foi lá nos sites, no item 5, no mercado de trabalho, e extraiu dados das principais sites de ofertas de emprego para ver se os cursos de tecnologia eram citados nas ofertas de emprego. E aí, o que a gente percebeu naquela época? Que, tirando a boa colocação vivida pelos tecnólogos da área de tecnologia de informação, ou seja, a turma de TI, e por que isso? Porque é uma área onde o ritmo de obsolescência é muito grande. Se você fizer um curso longo de TI, acabou o curso, você precisa fazer de novo. Né? Então, o pessoal de TI, eles estão acostumados a fazer cursos de curta duração, cursos, né, vários cursos. Então, tirando esse pessoal que se dava muito bem e que encontrava, digamos assim, empregabilidade quando eles saíam do curso de tecnólogo, na maioria das demais áreas, naquela época, as pessoas tendiam a falar do curso como se eles fossem uma espécie de degrau entre o nível técnico e a graduação. Eles não enxergavam o curso superior de tecnologia como equivalente ao bacharelado, né? Eles chegam o curso técnico e o bacharelado, perdão, falei graduação, o bacharelado, eles achavam que era um nível intermediário, então eles achavam que tinha necessidade de você complementar. Aí, hoje de manhã, eu ouvi o ministro Milton Ribeiro chamar a atenção para a necessidade da universidade de resolver os problemas da sociedade de maneira... ou ela resolve os problemas da sociedade, acho que foi a frase que ele falou, ou ela fica irrelevante. Não é? E justamente esse é o ponto que mais marcou esse estudo, né? Porque havia um profundo ressentimento dos egressos com a falta de oportunidade quando eles saíram do curso no mercado de trabalho. Eles faziam um curso que prometia que eles iam sair com alta empregabilidade, não encontravam. E aí a gente apresentou, para saber se esse chororô tinha fundamento, a gente foi lá, como eu falei, raspou as ofertas de emprego, a gente raspou 14.923 vagas de emprego anunciadas nos 3 principais portais de emprego, e apenas, dessas 14.923, apenas 352 especificavam graduação tecnológica. Ou seja, o mercado não pedia mesmo, a turma tinha razão de reclamar. Isso, quando a gente apresentou isso lá para o semestre, obviamente, tinha muitas IES presentes. E a turma fez um meia-culpa, dizendo, olha, Bernardo, isso corresponde sim, é porque a gente está oferecendo cursos que não correspondem à necessidade do mercado. A gente está oferecendo cursos que correspondem à nossa facilidade de oferecer o curso. Se isso tem a ver com a necessidade do mercado ou não, então houve ali um meia-culpa, a gente ouviu isso com prudência, mas achei muito interessante a reflexão. Então, esse foi, digamos assim, um estudo que gerou muitos insights interessantes e, pelo que eu entendi, muitas adaptações depois nos cursos das várias IES, porque a gente viu surgir um curso muito interessante depois. E, por fim, eu vou citar aqui um terceiro caso, esse é muito rapidinho, foi um estudo que não é nosso, né, mas um estudo de correlação que um parceiro nosso fez, porque uma instituição de ensino queria saber qual era a propensão, queria descobrir que aluno vai se evadir do curso. E porque, de repente, eles chegavam lá, o aluno já saía, e aí eles faziam aquele telemarketing chato para chamar o cara de volta, o cara não queria voltar, era muito difícil. Então, eles pensaram o seguinte, será que não tem uma certa vantagem da gente perceber antes quais são os sinais que os caras dão e vão se evadir? E aí, obviamente, não era... Hoje em dia está tudo digitalizado, mas naquela época não estava. Era um estudo de correlação antigo também. Mas ele levantou alguns dados da IES e um deles era os dados de login na rede Wi-Fi. E ele percebeu que a correlação entre a frequência de login na rede do Wi-Fi no campus e
a eventual abandono do curso era altíssima, a correlação era altíssima, ou seja, o cara começa a não ir, ele não para de ir no curso de repente, ele começa a não ir no curso, né? Então, se você pegasse isso na idade tenra, talvez você pudesse fazer uma oferta diferenciada para manutenção e não de recuperação do aluno, não é verdade? Então, esse foi um estudo que não é nosso, eu achei muito, muito legal, muito bacana, e é mais um dado, mais um exemplo assim, de como uma série de dados pode mostrar, pode gerar um insight relevante para a solução de um problema de negócio. Então, com isso, eu estou chegando aqui ao final da minha palestra. Eu queria deixar aqui uma mensagem final. Quer dizer, do ponto de vista de conhecimento do consumidor, é possível, já deixei, acho que, tomara que eu tenha deixado isso claro, usar a Big Data da internet para nos ensinar a entender as pessoas, para entender as sociedades, para entender quais são os medos, quais são as ansiedades, quais são, como disse o Walter Longo, quais são os sonhos, né? Quais são os buracos na oferta, no marketing mix do nosso empreendimento. E aí, eu, entendendo as pessoas, entendendo como elas são, com imaginação e sem necessidade de perguntar hoje em dia, né, usando só aquilo que elas mesmas colocam nas redes sociais e na internet para a gente estudar, para a gente ouvir, tá? Ajudar a redefinir, né? Ajudar a redesenhar o nosso negócio de acordo com o que o consumidor está dizendo. Então, era isso. 26 minutos, espero que eu tenha ficado aqui dentro dos meus 30. Diego, devolvo a bola. Ô, Bernardo, muito obrigado pela explanação, pela palestra. Vou só interromper o compartilhamento. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, Bernardo, eu gostaria de agradecer a sua explanação, sua palestra. A questão dos dados definitivamente são muito importantes para nós. Nós temos que cada vez mais nos atentar a isso. Os dados sempre foram importantes na história. Não teve um momento, mas... Acho que eu consegui né? E eu não, assim, eu digo soltar, de tirar o share aqui. Sim, deu certo. Tá. Os dados sempre foram muito importantes e eu acho assim, com a fala de vocês, agora nós começamos a perceber que nós temos um acesso mais próximo, um acesso mais fácil, e a ideia agora é trabalhar com todos esses dados. Antes de abrir aqui para o nosso bate-papo, nosso debate, eu vou liberar uma enquete que é muito importante que todos participem. Esses dados vão nos ajudar a pensar os próximos fóruns, as próximas palestras. Então, eu gostaria de que todos, de alguma maneira, pudessem estar aí participando com a gente, tá bom? Eu vou iniciar ele aqui. E chegaram perguntas no chat também, que eu vou estar aqui abrindo para os nossos palestrantes. Renzo, Bernardo, muito obrigado. Eu fico encantado porque assim, eu trabalho com a parte, eu gosto da parte de pesquisa, gosto da parte de dados, então assim, chama muito a atenção observar tudo isso que está acontecendo. E aí eu fiquei intrigado com uma coisa que vocês colocaram. Agora nós temos muitos dados. E estamos pensando em como trabalhar todos esses dados, né? Então eu fiquei assim, tá, e como vamos fazer isso agora? Eu já fiquei aqui procurando essa resposta. Surgiram algumas perguntas e eu vou fazer aqui a primeira para vocês e abro para os dois poderem estar comentando, tá bom? É da Rafaela Lisboa. Na educação, principalmente na sobrevivência de uma IES, como confiar em um algoritmo? Ou seja, recomendações de uma IA em meio a fake news e a essas próprias mentiras e engodos na rede. Se eu posso, eu li a pergunta, bem interessante, obrigado pela pergunta. Tem um livro, o professor Fernandes, Bernardo falou também de Everybody Lies, e alguns outros livros bem interessantes, bem importantes para entender isso. Um dos livros que eu gostei mais se chama Algorithms to Live By, Algoritmos para Viver. E o interessante é que o tema de dados, o tema da utilização de dados começa com um cambio de mentalidade, com uma mudança de mentalidade. Então, algumas vezes,
não é necessário ter tremendas quantidades de dados para começar uma ação, um entendimento de seus clientes com dados que temos. O primeiro passo, eu tenho oportunidade de falar com muitas universidades, muitas companhias, e o primeiro passo é decidir tomar decisões com dados, que esse é o primeiro passo. Então, você pode ter todas as informações, todo o mundo de dados disponível, mas se você e sua equipe não tem uma mentalidade de utilizar esses dados para inovar, para tomar decisões, para criar novos programas, novas disciplinas, novos cursos, então você não vai ir a nenhum lado. E a segunda parte da minha resposta seria, quando falamos de algoritmos, os algoritmos vão ser confiáveis, vão ser as fórmulas, os processos vão ser confiáveis com duas características. O primeiro, a qualidade dos dados. Se você tem cheiro de chegada, você vai tirar cheiro depois, não? Não vai ter bons dados. Não sei se estou utilizando a palavra correta, mas você tem que ter boa qualidade de dados. O segundo o algoritmo nunca é um processamento unicamente tecnológico. O algoritmo tem que ser acompanhado por uma pessoa de negócio que entenda o negócio. Então, você não é que coloca todos os dados e depois isso dá um algoritmo que diz, ok, estes alunos têm maior capacidade ou maior probabilidade de evasão. Isso não é necessariamente o que acontece. Como o Bernardo falou também, você tem formulações, tem processamento de dados, mas tem um humano, tem um consultor, tem uma pessoa de negócio que tem que entender se a fórmula realmente faz sentido com o negócio. Não? Se não faz sentido com o negócio, então você volta, trabalha outra vez com os dados e chega a uma conclusão ou chega a uma determinação específica. Mas essas duas condições, tem muitas mais. Então, tem que responder uma necessidade de negócio, qualidade dos dados, os dados, e uma capacidade de uma pessoa de negócio de entender se os modelos de algoritmos, as fórmulas, fazem sentido para o negócio. Não, eu não posso concordar, não tem como concordar mais. Eu acho, às vezes a gente tem medo dessas coisas de inteligência artificial, fake news, etc. E a maneira da gente perder o medo dessas coisas é a gente se aproximar delas e passar a enfrentá-las, né? Então, agora, do ponto de vista de análise de dados para tomada de decisão, eu vejo ainda na área de educação que as decisões não vão ser tomadas por algoritmos, não vejo isso tomado. Acho que concordo inteiramente com o Enzo. O algoritmo pode dar sugestões, né? Mas o lado humano está envolvido criatividade, está envolvido o lado humano. Eu acho que estamos longe de uma era de dominação da inteligência artificial sobre o processo de educação. E a palavra que eu estava olhando, que eu estava procurando, era lixo, não cheiro. Lixo, se você tem lixo de dados, o começo, você vai terminar tudo em algoritmo e todo vai tirar um lixo depois. Mas eu pensei cheiro, é meu portunhol que tuvo lugar lá. Muito obrigado. Professores, eu vou reunir duas perguntas em uma aqui, e até porque é a nossa última pergunta também de hoje, que seria o seguinte. Queria saber como coletou os dados das empresas de vagas de emprego. Usou alguma ferramenta? E a pergunta seguindo, quais ferramentas vocês indicariam para a captação de dados? É a pergunta do Rafael junto com a pergunta do Tiago. Olha, o estudo que a gente fez, a gente usou um crawler que a gente tem um programador. Então, o nosso programador usou um crawler e esse crawler entrou lá na base de dados e extraiu, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil de você extrair algumas informações, por exemplo, de redes sociais, ou às vezes até quase impossível, porque a Lei Geral de Proteção de Dados tornou o acesso a certos dados muito complicado. E, por exemplo, as redes sociais estão bloqueando
Então, o que era relativamente fácil de fazer no passado, hoje não é mais. Mas, especificamente respondendo à questão que crawler nós usamos para raspar, nós usamos um crawler próprio. Mas existem ferramentas de mercado. Eu não sei agora dizer qual é a ferramenta atualizada e tal, mas, no fundo, eu mencionei naquele livro lá que eu recomendei para ler, né, o do Thomas Friedman, existem garotos hoje que estão fazendo crawlers super avançados, e quando eles não conseguem solucionar um problema de como extrair um dado ou tratar um dado, eles colocam a pergunta lá, por exemplo, no GitHub ou em outros fóruns de discussão de tecnologia, colocam de noite, às 8 horas da manhã, alguém mandou a programação feita, né, de graça. Então, é altamente colaborativo o grau de desenvolvimento disso. Então, assim, eu não poderia recomendar, não quero recomendar nenhum crawler comercial, mas existem. Se procurar, se você botar, você vai ter. É relativamente difícil de aprender a usar, mas existem. Eu unicamente adicionaria que há 2 anos, eu sou diretor na Companhia de Educação e Tecnologia, mas eu adoro ser professor também de universidade. Eu disse, eu não posso dar ensino, dar uma aula de analytics se eu não sei programar. Então, eu aprendi a programar. Eu me di conta de uma coisa que Bernardo diz bem certa, que é que a programação base você pode aprender, mas muita coisa é feita já no mercado, já está feita. Já você não tem que criar coisas. Você tem um algoritmo, provavelmente alguém mais no resto do mundo já criou esse algoritmo para reconhecer um comportamento na rede, nas redes sociais. Então, tem muita coisa já feita. O que você precisa fazer é compreender o que está procurando com o modelo de dados. O que está procurando entender de seu cliente? Como aprende? Qual é o porcentagem de evasão? Se o aluno que você está tirando da sua universidade, que está atraindo a universidade, é o correto, se é o perfil correto. Esse é o mais importante. A tecnologia de trás pode variar. Pode ser tecnologia própria, você pode utilizar Python, pode utilizar qualquer outra coisa, pode utilizar qualquer metodologia para programar. Mas o mais importante é realmente a pergunta de negócio, o que você quer conseguir com esses dados. Professores, eu falei que era a última, mas surgiu uma pergunta, eu não gosto de deixar a pergunta sem resposta, mas é a última mesmo agora. Do Kleber, uma pergunta. Para as IES, seria importante inicialmente um processo de mindset e apropriação de uma cultura de dados internamente, para depois começar a profissionalizar o processo e iniciar um trabalho de mineração e mapeamento, principalmente tratamento dos dados dentro de um sólido programa de governança em privacidade de proteção de dados. Vocês concordam com este processo? Eu concordo, a cultura é tudo. A cultura é tudo. Muitos dos processos que as companhias que eu vejo aqui, companhias que eu participo, os processos de transformação começam com educação. Então, se você coloca na meta da companhia que você vai transformar com dados, vai criar novos modelos de evasão com dados e tudo, e ninguém compreende, então a pessoa que vai capturar os dados de seu cliente, a pessoa que liga para contactar um estudante ou um prospecto estudante, não vai entender para que vai servir isso. Então, a educação, a compreensão, a governança são aspectos bem importantes para começar um processo de transformação com dados. De acordo? Concordo inteiramente com a colocação do Kleber e do professor Renzo. Eu acho que não tem como ser mais claro nesse sentido. E, assim, se você olhar, por exemplo, o marketing das companhias hoje e o marketing como ele era feito, vou dizer, 5 anos atrás, a mudança é extraordinária, motivada pelos dados da internet, pelo marketing digital, motivado pelo avanço da capacidade de processamento, enfim. Isso só para falar na área de captação de alunos. Depois, para você, modelos de propensão, para você saber quais alunos têm tendência à evasão. Algumas companhias que eu conheço já estão fazendo modelos de estatístico para cálculo de probabilidade de evasão de alunos. Isso, para dar 2 exemplos.
mas absolutamente tudo vai ser transformado em dado, né? Quer dizer, o histórico escolar, tudo. Agora, realmente, a questão de governança é fundamental, porque a lei de proteção de dados, surgiu na Europa, depois nos Estados Unidos e agora veio para o Brasil, ela é severíssima nas penalizações e na questão de governança, de como tratar dados, definindo dados o que são dados sensíveis, por exemplo, nome da pessoa, CPF, orientação sexual, doenças, todos esses são dados sensíveis, não é? Que se estiverem no banco de dados da organização, eles têm que ser tratados com cuidado excepcional, porque a multa pode ser várias vezes, pode ser proporcional ao faturamento da empresa. Então, governança de dados é o assunto para os próximos, de hoje, cada vez mais importante para os próximos anos. Professor Bernardo, professor Renzo, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado à participação de todos que nos acompanharam online, né? Estivemos aqui remotamente, mas tem aqueles que estão nos acompanhando lá presencialmente no evento, no 23º Fórum do Finesp, e nos acompanharam aqui na sala. Espero vê-los na próxima sala, que está começando daqui a pouquinho. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Até já. Muito obrigado. Muito obrigado. Ótima tarde. Obrigado a todos. Obrigado, Bernardo. Prazer. Tchau, obrigado, Renzo. Tchau a todos. Um abraço. Obrigado.